pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal nós vamos falar de um assunto sério. Hoje no canal nós vamos tratar de um assunto sério. Você sabia que as palavras têm poder? Isso pode ser comprovado, já que na maioria das vezes a pessoa toma como verdade aquilo que ela escuta. Infelizmente, algumas crianças acabam crescendo em um ambiente familiar desprovido de amor, afeto e carinho, onde muitas palavras proferidas a elas causam profunda dor. Em ambientes desse tipo, os pais costumam se dirigir aos filhos com violência e xingamentos. O triste é que, como resultado desse tipo de ambiente, as crianças podem ter graves transtornos comportamentais. É possível observar isso em baixa autoestima, dificuldade de socialização e no desempenho escolar. Palavras produzem bênçãos, mas também podem produzir maldições. Daí a necessidade de pensarmos antes de proferir palavras a respeito das pessoas, principalmente se tratando dos nossos filhos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto sério. Hoje nós vamos falar de algumas palavras que não devem ser ditas para as crianças. Existem muitas palavras que são feias para não falar das crianças. Isso mesmo. Nós, como pais, precisamos saber as palavras que a gente fala para os nossos filhos, que a gente dirige aos nossos filhos. Existem tantas palavras boas que vão se tornar bênção para a vida deles. Como, por exemplo, você é linda, você é especial, você vai conseguir, vai dar tudo certo, Deus te abençoe. Você vai conseguir, você é inteligente, você é linda. Os pais são a principal autoridade na vida de seus filhos. Portanto, precisam ter muito cuidado com as palavras para não causar destruição na vida deles, tanto física e emocional quanto espiritual. Palavras negativas, não devem ser faladas para seus filhos. Isso mesmo. Palavras de gratidão, de amor, de esperança, de fé, isso sim devem ser ditas para as crianças. É ou não é? É. A Bíblia nos ensina que a maldição sem causa não se cumpre. Mas quando uma palavra é dita por alguém que tem autoridade sobre nós, a vigilância precisa ser dobrada. Palavras podem gerar maldições, trazendo destruição. Elas são sementes que, uma vez lançadas, podem nascer e começar a dar frutos malignos que destroem. Muitos pais, mesmo com boas intenções, cometem erros graves e amaldiçoam os filhos quando as crianças quebram uma louça, fazem xixi na cama ou não aprendem direito a lição. Os pais nunca devem fazer isso, pois palavras de maldição são um veneno na formação da personalidade da criança, porque ela acredita em tudo que eles dizem. Existem algumas palavras que a gente fala para os nossos filhos que causam grande transtorno na cabecinha deles. Eles acreditam profundamente naquelas palavras. Por isso nós temos que tomar cuidado com as palavras, porque muitas coisas que você fala para eles, muitas palavras que você fala para eles, como um exemplo, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso está errado, você não tem futuro. E outras palavras muito piores que nós não vamos falar aqui no vídeo, é ou não é? É isso aí. Eu vou ler para vocês uma passagem que eu deixei separada
Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Em Mateus 19:14. Porque delas é o reino dos céus. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22:6. É muito importante nós instruirmos as crianças nos caminhos de Deus, instruirmos as crianças no caminho correto, palavras positivas, né? Quão importante é a paz na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, e tudo isso depende das palavras que saem da nossa boca. Então, tome cuidado com as palavras que saem da tua boca. Isso mesmo, amigos. Tome cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Crianças são muito importantes para Deus. Por isso, o Senhor nos ensina a abençoar nossos filhos. Infelizmente, a força das palavras negativas ditas pelos pais, professores ou por qualquer outra pessoa adulta pode destruir a vida de uma criança. Palavras produzem bênçãos, mas também podem produzir maldições. Daí a necessidade de pensarmos antes de proferir palavras a respeito das pessoas, principalmente em se tratando de crianças. Os pais são a principal autoridade na vida de seus filhos e, portanto, precisam ter muito cuidado com as palavras para não causar destruição na vida deles, tanto física e emocional quanto espiritual. Hoje nós vamos falar de algumas palavras que não devem ser faladas para as crianças. Tem muitas. Você vai conseguir. Você é inteligente. Você é linda. Porque muitas coisas que você fala para ele, muitas palavras que você fala para eles, eles podem realmente se tornar aquilo